Eu quero apenas reafirmar que, em nível de Estado de São Paulo, hoje, dia 12, é o Dia do Trabalhador da Saúde, uma lei que eu aprovei no final de 2003, que foi sancionada em janeiro de 2004. Então, é o dia do enfermeiro também, é dia do médico, é dia daquela pessoa que faz a limpeza, que é muito importante essa pessoa, é dia daquele que trabalha ali lavando o lençol, lavando as roupas do hospital, que também é uma pessoa muito importante. Todas as pessoas são importantes. O auxiliar de enfermagem, a enfermeira, o enfermeiro, todo mundo é muito importante. E eles não são valorizados como deveriam ser, não são valorizados. Voltando ao assunto dos mortos. No Brasil, morreu mais do que o dobro do que morreu de gente, né? Em toda a América do Sul. No Brasil, nós temos mais do dobro da morte dos outros países, que são países cheios de problema também. São países pobres, muitos países pobres. Agora, é uma vergonha eu falar da Argentina. Argentina, com seus problemas, morreram 300 pessoas. Uma vergonha. Uruguai, 20 pessoas. Paraguai, 10 pessoas. E os casos do Paraguai foram importados do Brasil, foram para lá. A maioria dos casos é de gente que foi daqui para lá e levou vírus. Tem tudo documentado. Agora, no Brasil, não. No Brasil, agora, a correria é busca do respirador, é busca do equipamento. Tivéssemos nós seriedade, é bom os deputados prestarem atenção nisso, a gente não ficar falando só abobrinha, né? Eu estou cansado de ouvir abobrinha. Numa entrevista, aí vem o pesquisador, não sei de onde, e fala, não, porque a doença... E eu ouvi uma senhora que eles falaram, ela é professora de Harvard, e ela falou cada abobrinha falando do Ceará, de Fortaleza. Sabe o que ela falou? Interessante. Ela falou que no começo, lá em Fortaleza, somente nos bairros nobres. Ela que usou esse termo nobre. Eu estou apenas repetindo, falou nos bairros nobres, somente nos bairros nobres, que nós tínhamos o caso do vírus, né? Pessoas com vírus somente nos bairros nobres. E aí depois, eu não sei por que ela age dessa forma, ou talvez eu saiba e não possa falar, né? Eu falo, depois, aí o vírus, o termo que ela usou foi para os bairros periféricos. Ela que usou, não falou bairro pobre, nem bairro simples, não. Bairros periféricos. E aí depois achou interessante isso. No primeiro momento era só no bairro nobre, em Fortaleza. E ela achou interessante que depois foi lá para os bairros das pessoas mais simples. Eu que estou usando simples, eu que estou usando, porque ela falou periferia. Ela não poderia ter falado, olha, ele veio de avião, e aí depois o ônibus levou para o resto da cidade. Ela não poderia ter falado isso. Por que não falou isso? Por que esse assunto não foi comentado? Por que é que a matéria que eu mandei para tudo protejou? Não, isso é matéria proibida. Por que os prefeitos, governadores deste país, não é do estado de São Paulo, não? Por que eles não viram? O ônibus vai levar dor, sofrimento e morte para todos os cantos. Por que eles não viram isso? Não, eles são todos bobinhos, inocentes. São inocentes. Não são inocentes, não são bobinhos, não. Eles realmente não tiveram interesse. Ou será que uma pessoa, ô Janazzi, todo mundo que está me vendo, o Vinícius Camarinha, meu grande companheiro, grande líder da bancada, ele sabe disso, também todo mundo sabe. Por que nossos governantes não falaram, olha, é o ônibus que vai levar a doença? Não. Será que eles não sabiam que a pessoa amontoada uma na outra ali, encostada, respirando do mesmo ar, não iria levar a doença lá para o bairro periférico? Aí depois que levou
que levou a doença para o bairro periférico, aí as pessoas se encarregam de distribuir. O jeito leva para a casa dele, leva para a casa do vizinho. Aí não precisa o ônibus levar. Aí alguém pode dizer, ô, Rafael, tem na comunidade X ou Y, eles não andam de ônibus. E morreu um senhor, uma senhora, uma filha, mas alguém andou e levou. Alguém andou de ônibus e levou para eles esse presente, que foi um presente patrocinado pelos governantes do nosso país. Eles que patrocinaram isso tudo. E eu sei que muita gente já morreu e é irreversível. Vai morrer muita gente ainda. Mas é hora de nós falarmos, o povo tem que mostrar que tem inteligência. E o político tem que mostrar que tem seriedade. Se o político esconder isso, é porque ele tem alguma coisa esquisita com ele. Se o político, se ele é vereador, deputado, ele tem inteligência para saber disso tudo, ou ele acha que dentro do ônibus o vírus está proibido de contaminar uma pessoa e outra. Ah, não, no ônibus tem uma placa. Proibida a presença do coronavírus. Está proibido. Aí então o vírus, aquele vírus que não sabe ler, entra. E como o vírus não sabe ler, todos eles entram no ônibus, né? O vírus não sabe ler. Agora eu escuto idiotas falando, o vírus não tem vida. Não, não tem vida, não. Ele não fica furando a célula de sangue para entrar e se reproduzir. Não, não tem vida. O que é isso, então? Fala, é uma vida diferente da nossa. É diferente daquela vida que nós conhecemos. E outra coisa importante que eu quero falar aqui agora também, morreram 3 irmãos aí na periferia de São Paulo. Tinha uma festinha, 28 pessoas, uma pessoa que estava contaminada e não sabia, levou a doença para 13 pessoas. Dessas 13, ali existiam 3 irmãos, uma irmã com 2 irmãos. 13 pessoas pegaram a doença, de 28, 13 pegaram. Só os 3 irmãos que morreram. Um foi internado num dia no hospital, outro no outro dia no outro hospital, e outro dia no outro, em 3 hospitais diferentes. E um morreu num dia, outro no outro e outro no outro. Será que nossos cientistas não sabem também que o vírus encontrou no corpo deles um ambiente próprio para se desenvolver? Eu não escuto eles falarem nesse assunto. Não. Não. Fala no remédio tal, na vacina, mas será que não sabem? Lá no Rio Grande do Sul, uma família pegou a doença. O pai, um filho, e o filho mora noutra cidade. E a mãe. Aí o filho foi para outra cidade, foi internado em Porto Alegre, ele morava em Cruzeiro do Sul, o pai em Lajeado. Eles morreram no mesmo dia, na mesma hora. Ali no atestado está 1 minuto de diferença. 1h da madrugada, e outro 1h e 1 minuto. Quer dizer, se na anotação a pessoa arredondou, né? Morreram na mesma hora. E os 2 fortes, gordinhos, obesos, o pai e o filho, a mãe não morreu, saiu do hospital. Será que os médicos não sabem que eles têm uma semelhança genética? Mas qual que é a semelhança? Por que é que não investigam essa semelhança que existe? Não. Isso daí não. Eles vão estudar, vamos procurar vacina porque é prêmio Nobel, da medicina ou Nobel, cada um fala do jeito. Agora não vê. Não vê que às vezes tem família que é dizimada, por quê? É a mesma estrutura genética. Mas não vou estudar isso não importa. Da mesma forma que não estudaram por que o ônibus leva doença. Não, eles fecharam o botequinho, fecharam a mulher que vende, a lojinha que vende linha, botão, não, aí não pode. Mas o ônibus que leva milhões de pessoas todos os dias, não, esse pode. Eu me lembro do filme 007, ele tinha licença para matar. James Bond, os mais antigos assistiram. Depois mudaram, James Bond ficou uma porcaria também, né? O filme bom era aquele de antigamente, licença para matar. Acho que o 000 indicava que tinha licença para matar. E aí o ônibus tem licença para matar. Não é 007, não. Será que é difícil entender
Ou será que é difícil ter independência para falar? Ou será que é difícil ter seriedade? Para concluir, por favor, deputado. Eu falei isso antes de morrerem. E elas morreram. Mas ninguém vai ser punido. Deputado, para concluir, por favor. Infelizmente, né? Mas nós vamos continuar falando sobre esse assunto.